Olá! O Câmara Debate vai tratar de um dos assuntos mais polêmicos dos últimos dias. Além de parlamentares, nas redes sociais as opiniões são as mais diversas sobre a regulamentação do uso da internet. O projeto, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que está em análise no plenário da Câmara, já recebeu até críticas abertas de plataformas conhecidas como as Big Techs. Enquanto a União Europeia aprovou o Digital Services Act, uma legislação rigorosa contra as corporações, no Brasil ainda não há consenso sobre como responsabilizar as plataformas pela permissão de conteúdo que possa levar a crimes cibernéticos. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre a proposta, que também é conhecida como PL das Fake News, com dois parlamentares que acompanham o assunto. O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, e a jornalista e deputada Rosana Vale, do PL também de São Paulo. Bem-vindos, deputados. Obrigada. Obrigada por atender o nosso convite. Bom, eu queria começar conversando justamente sobre essa questão dessa legislação que já existe na União Europeia e em alguns outros países, pelo uso da internet, inclusive punindo. Por que no Brasil ainda está tendo tanta resistência? Vamos começar pelo senhor, deputado Gilmar Tato. Bom, primeiro parabenizá-los pela volta da Câmara Debate presencial, né, depois todo o Covid que aconteceu. Cumprimentar a deputada Rosana Vale. Essa questão ela é polêmica no Brasil, porque, como você mesmo falou na abertura, já os países onde você tem uma democracia bastante consolidada, avançada, isso já foi regulamentado. Não se trata aqui de cercear a opinião das pessoas, se trata de você regular porque o vale tudo, ele coloca em risco a nossa democracia, ele coloca em risco a vida das pessoas. Hoje essas plataformas, e não importa a origem dela, você tem o Google, que é dos Estados Unidos, você tem o Telegram, que é russo, que inclusive o Telegram se recusava a ter um escritório aqui no Brasil para ser fiscalizado ou mesmo pegar informação. Teve que entrar na justiça para poder ter um escritório do Telegram aqui, ou mesmo o TikTok, que é chinês. Então, hoje essas plataformas, elas se dão no direito de divulgar prostituição infantil, venda de armas ou como montar uma arma, divulgar ódio em relação às pessoas negras, às mulheres, e não tem regulamentação. Quer dizer, nós hoje aqui no parlamento, nós temos um regimento, tem um conselho de ética, tem como se comportar. A gente não pode falar o que quer aqui. A gente não pode se comportar, não pode ficar batendo um no outro. Na casa da gente também tem uma regra, tudo tem regra. E eles não querem essa regra. Vejam vocês, o que aconteceu com o Google, né, pressionando a Câmara Federal para não votar esse projeto 2630, depois o Telegram mandando mensagem para os deputados dizendo que nós estávamos querendo cercear a democracia, as ideias no Brasil. Não se trata disso. Defesa de ideias está garantida na nossa Constituição, todo mundo tem direito. O que não pode é você divulgar o ódio. O que você não pode é você, de forma aberta, fazer com que as pessoas, as crianças tenham acesso a isso. Na televisão você tem um horário, você não pode passar qualquer programa na TV aberta. Então, é disso que se trata e por isso que tem que votar sim. E por que elas existem? Você fala assim, mas por que elas falam que tem a ver com a questão de cercear a liberdade? Na verdade, isso aumenta muito a audiência deles, o recurso deles, o dinheiro deles. Ganham bilhões fazendo isso e esse tipo de comportamento deles está gerando muita riqueza para eles. Tanto é verdade que essas plataformas, elas são as mais ricas que existem no mundo hoje e têm crescido muito, muito, muito e não tem regulamentação. E felizmente o Parlamento Brasileiro tá tomando essa iniciativa e vai ter a coragem de regular para que tenha disciplina também, como todos os órgãos têm. A TV aberta tem, o rádio tem.
Todo mundo tem. Por que eles não podem ter? Aqui o vale tudo não vale no Brasil. Deputada Rosana, eu queria que a senhora fizesse uma análise como jornalista que acompanha há tanto tempo os meios de comunicação. Por que dessa resistência a se botar esse PL? A grande dificuldade é que essa discussão ela passou para o campo ideológico. As plataformas hoje que existem, que são oficiais, elas já são regulamentadas, elas não podem colocar, o deputado falou, de criminalização, arquitetar crimes cibernéticos. As plataformas hoje tradicionais, as que têm mais de 10 milhões e que serão regulamentadas, elas não aceitam isso. Elas já derrubam a página, já colocam discurso de ódio, já tiram as notícias que são consideradas fake news. Várias vezes eu já vejo assim, coloca a notícia, esta notícia é uma fake news, né, que a pessoa tem. Nós não estamos falando disso. Nós, com esse viés de regulamentar, porque a gente quer proteger as escolas, as nossas crianças, a gente está fazendo o contrário. A gente está atribuindo um poder perigoso ao Estado, que vai ter que definir o que é fake news. Então é isso, essa discussão que foi para o campo ideológico e a gente está vivendo, infelizmente, num Brasil polarizado, o receio de quem é contra, e eu sou contra esse PL, porque para mim é o PL da censura e eu falo com conhecimento de causa porque eu sou jornalista. Amanhã ou depois um jornalista vai fazer uma denúncia, quem é que vai dizer se ele está fazendo uma denúncia ou é fake news ou não? Quem é que vai ao governo? Essa discussão foi para o campo ideológico. Eu concordo que a gente tem que endurecer realmente para proibir cada vez mais esse tipo de disseminação e as plataformas, a Deep Web, que não entra nessa questão da regulamentação. Elas vão continuar vendendo armas e tal, porque a gente não vai chegar até elas na regulamentação. Então, eu compreendo, mas com esse viés, a gente está trazendo a discussão para uma discussão política. Onde estão os especialistas para dizer quem é que vai regulamentar? É o governo? No início foi tirado, né? Agora já foi tirado, mas no início, o Ministério da Verdade, que vai decidir o que é fake news. Então, não está certo. Com o viés de regulamentar as redes sociais e com essa desculpa de que a gente precisa acabar com o discurso do ódio, a gente vai entregar o poder de decisão para quem está hoje no governo e que nós somos contra, né? Sim, agora, deputado Gilmar, no caso, tem muitas críticas de que esse projeto ele é mais de diretrizes e que a regulamentação está ficando para posterior. Como seria feito? Quem iria regulamentar? Seria o CGU, o Comitê Gestor da Internet? Quem ficaria a cargo dessa regulamentação? Depende da situação. A Anatel pode ser. A Anatel é uma agência reconhecida, pertence à legislação brasileira, assim como o CONAR. Você tem mecanismos no Brasil para fiscalizar. Então, o problema não está aí. O problema é que, assim como essas plataformas ganham muito dinheiro divulgando esse tipo de notícia, inclusive em relação a suicídio. Você pega o metrô de São Paulo, acontece suicídio lá, muitas vezes as pessoas pulam na plataforma, no trilho, isso não é divulgado. Por quê? Porque tem um protocolo para não divulgar isso, para não incentivar, né, as pessoas a se suicidar. Entendeu? Essas plataformas, elas divulgam suicídio. Não me parece correto. Elas divulgam prostituição infantil. Não me parece correto. Não tem nada ideológico isso. Isso não é correto. Você divulgar o ódio contra o negro, contra as mulheres, contra a pobre, não me parece correto. E a gente vai aceitar isso? Não tem nada ideológico isso, gente. Isso tem a ver com a nossa democracia, tem a ver com a relação entre as pessoas. O que acontece, na verdade, que nos últimos anos, as pessoas, uma parte da sociedade, se fizeram disso para, inclusive, ganhar votos. O discurso do ódio não pode ser uma bandeira do nosso país, entendeu? O discurso antidemocrático de não defender as instituições não pode ser algo que tudo bem.
Então, o debate ideológico, o debate de ideias, ele tem que acontecer e vai acontecer, e está acontecendo no Brasil. Essa casa aqui é um debate de ideias, nós temos gente de todos os perfis ideológicos, esse não é um problema. O problema de que se trata é que a fake news, a mentira e você divulgar algo que a Constituição não permite. Nós não podemos criar uma sociedade onde a podridão apareça e que quem divulga essa podridão simplesmente não é punido. E mais grave, são plataformas bilionárias que ganham com isso. Faz do ódio uma fonte de arrecadação de dinheiro. Então, há uma distorção do debate. O debate de ideias, a Constituição de 88 já garantiu, o nosso artigo 5º da Constituição é um dos mais avançados do mundo em relação às liberdades individuais. Então, o problema não está aí. O problema é que gente cresceu na política divulgando o ódio. Esse é o problema que está por trás disso. E me parece que não é saudável a nossa democracia, as pessoas ganhar voto, falando mentiras para a sociedade brasileira. Agora, deputada Rosana, o PL começou enfocando mais as fake news, as notícias falsas, que realmente prejudicaram, inclusive, muitas eleições. Mas, com esses ataques às escolas, que se viu que foram arquitetados pela internet, e também o caso do 8 de janeiro, essa tentativa de golpe, nesse caso, que foco deveria ser dado ao projeto para que realmente fossem punidas esse uso indevido das plataformas? Há uma distorção. Volto a dizer que a regulamentação não vai nas plataformas do submundo da internet, que vão continuar arquitetando, vão continuar programando as crianças lá e reunindo as crianças para combinar crimes e vandalismo. Isso vai continuar acontecendo porque são plataformas acima de 10 milhões de seguidores. Então, é um discurso da esquerda para deixar a população, olha, realmente a gente tem que regulamentar, porque olha, não vai nessas pessoas, né? Não vai atingir as plataformas oficiais. E a senhora tem alguma sugestão que poderia ser aplicada por Hoje em dia, essas plataformas, elas já são regulamentadas. Se você tem uma notícia que você acha que é falsa, você vai lá e denuncia a notícia. Se você se sentiu prejudicado, nós tivemos o Marco Civil da internet. Se você se sente prejudicado, eu, na minha campanha política, acionei pessoas que fizeram fake news contra mim. Então, isso já acontece. Que a gente tem que aumentar essa segurança? Tem, eu concordo também. Mas não é dessa forma. A gente percebe a ânsia do governo de aprovar esse PL, né, com o intuito de calar a nossa liberdade de expressão. Quem vai dizer o que é fake news? Se amanhã alguém, a Anatel, eu sei quem é que vai regulamentar isso, que é ligado ao governo... Mas o comitê gestor da internet, ele já tem não só integrantes do governo, como da sociedade civil organizada. Então, mas acontece que... por que nós vamos votar isso agora, nessa nova legislatura, sem uma discussão, sem o projeto estar maduro? Eu concordo que nós temos que encontrar mecanismos para deixar o ambiente mais seguro da internet. Só que a gente percebe uma ânsia do governo, sem discussão, de aprovar de qualquer forma esse projeto. Onde estão os especialistas, não os ideológicos, os especialistas nessas plataformas, para que a gente faça nas comissões especiais essa discussão como todo projeto polêmico. Sim. Deputada. Outro dia nós vimos uma declaração do ministro da Justiça dizendo: nós vamos regulamentar de qualquer jeito. Ou é no PL, ou é com o STF, ou então é com um decreto, conforme fizeram no Marco Legal do Saneamento, que a Câmara deu a sua demonstração de que não é dessa forma que a gente espera que o novo governo haja. Então, o que eu percebo de estranho e por que estamos contra é porque, com o viés e com a desculpa de regulamentar as redes sociais e de até falar para a população que queremos que não seja mais arquitetado o crime, esses crimes cibernéticos, não vai acontecer isso. Nós estamos falando de plataformas oficiais que já têm seus mecanismos para impedir e para as pessoas entrarem com ações contra.
Bom, primeiro que esse projeto de fake news, ele foi aprovado no Senado, no governo anterior. Então, não é um projeto novo, não é desse governo. Segundo, você tem que punir quem comete crime e quem divulga o crime. E quem incentiva, inclusive, as pessoas a cometer o ódio ou a divulgar o próprio ódio. É disso que se trata. Veja o que aconteceu dia 8 de janeiro aqui. Eu tenho certeza que a deputada não concorda e não concordou com o que aconteceu 8 de janeiro. Agora temos já 580 pessoas que se tornaram réu em função da quebradeira, que invadiram o Congresso Nacional, invadiram o STF, invadiram o Palácio do Planalto, entendeu? Contra a democracia, contra o poder constituído. Então, isso é crime contra a democracia. A mesma coisa em relação à criança e adolescente. A sociedade nós temos que proteger, tem que ter mecanismo. E essas plataformas não têm freios, tem que ter freios. E o jeito de freios é você regulamentar. E nós não estamos inventando a roda, isso aqui não tem nada a ver com o governo atual, não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com a esquerda, isso tem a ver com cidadania, isso tem a ver com democracia, isso tem a ver com uma civilidade. Tanto é que os países estão discutindo isso, estão regulamentando isso. A Europa inteira está regulamentando isso. Vocês não podem fechar os olhos em relação a isso, entendeu? Porque realmente é um câncer na sociedade do que está acontecendo. As nossas crianças estão sendo expostas e a gente vai ficar, nós como legisladores, nós como deputados e deputadas, nós simplesmente vamos assistir isso acontecer. E o mais grave, que essas plataformas estão fazendo para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Então, a resistência está justamente aí. Então, nós não podemos permitir. Então, o debate é no campo do parlamento, foi votado no Senado, a Câmara está fazendo esse debate, já tem meses debatendo isso, tem várias alterações e vamos votar, vamos regulamentar. Até porque, deputada, se nós não fizermos isso, o Supremo vai fazer. O Supremo vai fazer, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Supremo tem como garantia a Constituição de 1988. Que garante a liberdade das pessoas. Umas diretrizes. Essa legislatura começou agora. Mais de 40% dos parlamentares são novos, querem contribuir, querem discutir o assunto. Onde o assunto está sendo discutido? Cadê a comissão especial, como se faz em qualquer projeto polêmico? Onde estão os especialistas para trazer exemplos que foram feitos em outros países para que a gente tome atitudes sem ideologia? Que diretrizes, por exemplo, você acha que seriam essenciais agora? Me fale um especialista que é contra isso, regulamentar as plataformas. Me fale uma pessoa da sociedade civil. Mas então a gente tem que ouvir, né? Se nenhum especialista é a favor de regulamentar as plataformas, significa que tem algo errado no ar. É um consenso da brasileira. Porque especialista a gente entende que são pessoas técnicas. Então, eu fui uma das primeiras a assinar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Eu quero saber o que aconteceu. Por que o governo escondeu as imagens? Por que o governo implementou um sigilo de 5 anos que só depois que a imprensa oficial divulgou um trechinho que tinha gente lá ligado ao governo, é que resolveram mostrar e reconhecer que era necessário fazer a CPMI. Tem coisas muito estranhas. A gente não entende dessa forma. A liberdade de expressão tem que estar em primeiro lugar. A narrativa é de que temos que acabar porque as nossas crianças... Porque não vai estar regulamentado isso. Inclusive, a Deep Web não continuará. Tem só um outro tema também, deputado, que eu queria que eu ouvisse o senhor, porque a bancada evangélica também se posicionou contra, achando que pode abrir uma brecha para que a liberdade religiosa não seja exercida. O senhor não acha que merecia um debate sobre isso? Podemos debater, não tem dificuldade nenhuma. Antes de Primeiro ser que votado, não existe, né? A liberdade religiosa no Brasil, ela existe há muito tempo, nunca foi cerceada, nunca tivemos esse problema. E o debate não tem nada a ver com liberdade religiosa, tem a ver com os limites de você divulgar inverdades, mentiras, fake news que é outra discussão. e que há
a TV aberta, ela é regulamentada. Você não pode passar nudes em TV aberta. Em determinado horário, você não pode, você tem a classificação. Tudo isso é regulamentado. As plataformas não são regulamentadas. Não é verdade, deputada. As plataformas hoje, elas divulgam. Você que tá nos assistindo, você sabe disso. Se você entrar hoje no YouTube, se você entrar nessas plataformas, provavelmente você vai achar um local lá que vai mostrar como montar uma arma. E você pode ser uma criança. Você vai ver como é que acontece a prostituição infantil no Brasil. E aí, diante de tudo isso... Então, isso é normal? Não é normal. Então, isso tem que ser regulamentado. É só isso. Então, não vamos desviar o assunto, tá certo? O que acontece, que eu acho que é isso, então, as plataformas estão no direito delas, porque elas estão ganhando dinheiro. Elas não estão preocupadas com o Brasil, não estão preocupadas com a família, não tem nada. O que acontece, deputada, o debate para valer, é que tem um conjunto de deputados, deputadas, de políticos nas últimas leva, que começou a ganhar voto em função disso, transmitindo mentiras. Isso é ruim para a sociedade brasileira, é ruim para as famílias, é ruim para quem tem boa fé. Isso nós não podemos. A defesa de ideias, a defesa da democracia, ela é essencial, entendeu? Por isso que a CPI, a CPMI, ela é importante do que aconteceu dia 11 de janeiro, porque nós acabamos de ter uma eleição, ganhou um presidente da República e depois, 8 dias depois que tomou posse, tentaram derrubar. Onde está a democracia? Entendeu? Então, tem que aceitar. O problema são as narrativas. Ele diz o que é as mentira. Imagens estão lá. Não, dia 8 de janeiro, as imagens estão lá. Agora, quebrado. Que tinha sido imposto pelo governo sigilo de 5 anos agora não. imagens. Todas as TVs abertas, rádio, todo mundo divulgou. 160 Inclusive, horas de gravação. Quem quebrou o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, quem estava quebrando, inclusive, divulgou. Entendeu? As imagens estavam, todo mundo viu. E não, posso garantir que não foi fake news. É difícil. Não, mas olha, a narrativa da esquerda é que fake news é tudo que a esquerda não concorda. O que é fake news? A gente falar que a ex-presidente Dilma sofreu um golpe, que é o que o PT sempre defendeu, isso é fake news? Mas o PT fala isso. Mas foi um impeachment legítimo. O problema está em quem vai decidir o que é fake news. Vai ser o governo, vai ser alguém que vai ser nomeado e que vai decidir. Ele vai decidir como? O quê? De que forma? Onde estão os especialistas? Eu concordo que a gente tem que aumentar a segurança das redes, mas desde que seja um discurso sem ideologia. Gente, o nosso tempo já encerrou. Eu vou querer só 30 segundos de cada um para a gente encerrar aqui o debate, que a gente ainda vai discutir muito isso daqui. Deputado Gilmar, uns 30 segundos, por favor. Parabenizar a TV Câmara pela volta desse tipo de debate. Ele é fundamental. É por isso que é importante a democracia. Sim. Porque é a defesa de ideias, né, de alto nível, com respeito, como está acontecendo aqui. Sim. Isso tem que ser uma norma, que nem sempre acontece. E a senhora sabe, nem sempre é assim, entendeu? Sem ódio. Nós estamos discutindo. A senhora defende um ponto de vista, eu defendo outro ponto de vista e vamos votar. É assim que funciona. É por isso que tem que ter eleição. Eleição você vai lá, ganha, quem ganha, leva. E não foi o que aconteceu na última eleição. Quem perdeu tentou ganhar no tapetão e assim não dá certo. Lá, então. Foi, então, por isso que é importante esse tipo de programa para o público saber quem defende o que aqui na Câmara Federal. Obrigado. Deputado. Eu agradeço também a oportunidade de debater esse assunto que é tão importante, perigoso. Eu sou jornalista e como jornalista eu sei que esse PL é o PL da censura. Ele, na verdade, quer cercear o nosso direito. A gente não pode atribuir, ideologicamente a um governo, a um grupo, o poder de decisão do que é e o que não é fake news. E é isso que vai acontecer se esse PL for aprovado. Deputados, muito obrigada por atender o nosso convite, debater aqui com a gente e que a gente possa voltar a discutir mais para frente outros temas também. Obrigada. Obrigado. Você acabou de acompanhar o Câmara Debate,
com o tema Regulação das Plataformas de Internet. Foi com os parlamentares Rosana Vale, do PL de São Paulo, que também é jornalista, e o secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT paulista. Se você quiser rever esse e outros programas, pode assistir no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.